Olá, meus amores! Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Vamos que vamos para mais uma semana que seja cheia de paz, que seja cheia de disposição, não é isso? Desejo tudo de bom para vocês nessa semana que inicia. E vamos lá para mais uma aula de história, vamos fazer as nossas correções, não é isso? Das atividades que eu pedi no caderno. Então vamos lá, né? Eu pedi para que vocês analisassem, né, e relacionassem a imagem de abertura. Então o que a gente vê nessa imagem de abertura? Na imagem de abertura a gente tem uma frase e a gente tem aí uma imagem que demonstra, que apresenta uma reunião, e nessa reunião está sendo debatido acerca dos direitos e deveres de todo cidadão, né? E que esses direitos e deveres eles precisam ser respeitados, né? E ser cumpridos também. E aí a gente vê algumas pessoas com deficiência, né? Nós temos o cadeirante, né? Temos o cego, né? Isso. Então essa é a relação do cenário ilustrado com a frase. Que tanto a frase quanto o cenário, eles estão tratando do mesmo assunto, que é os direitos e os deveres. Direitos e deveres, eles são iguais para todos, ok? Seguindo, eu peço também para que vocês citem alguns exemplos de direitos e alguns exemplos de deveres. E aí vamos lá para os exemplos de direitos. Bom, nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito de escolher, né, o direito de escolher a nossa religião, né, nós temos direito à saúde, nós temos direito à segurança, nós temos direito a uma educação de qualidade. Então são alguns exemplos, né? E como dever, nós precisamos o quê? Cumprir as ordens que são estabelecidas, né, nos ambientes em que nós frequentamos, as nossas leis, né, as leis que regem o nosso país, nós precisamos também cumprir essas leis enquanto cidadão. Então esses são alguns dos nossos deveres, né? E aí a gente vê na imagem, né? Nós temos o direito à inclusão das pessoas com deficiência, nós temos direito à educação, como eu já falei, né? Além do dever de respeitar as diferenças entre cada indivíduo, tá bom? E onde é que perguntei também aí, né? Para vocês citar um documento onde essas leis estão registrados, né? E aí nós temos a Constituição brasileira, né, que é onde está todos esses direitos e esses deveres, onde está registrado tudo isso, né. Fora isso, nós temos, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, né, que vai tratar acerca dos nossos deveres e das nossas obrigações, né, dos nossos direitos também acerca da educação. Da mesma forma tem para todas as áreas, né? Então são vários documentos que regem os nossos direitos e os nossos deveres, tá? E aí eu perguntei também sobre o que era cidadania, tá? E eu acredito que eu também perguntei e já dei logo a resposta, né, que a cidadania, ela é o quê? É o exercício de direitos e deveres, né, que de um determinado país, né, de um país organizado com base em uma Constituição. Então, nesses documentos são definidos a forma, os deveres e a atribuição do Estado, o conceito de cidadão, os direitos coletivos, os direitos individuais, além dos além dos deveres dos cidadãos perante o Estado e a sociedade, tá certo, meus amores? E aí eu acredito também que eu perguntei acerca do que é um direito, né? O direito, ele é uma regra, se trata de uma regra,
uma lei associada ao que determina a sociedade, ao que uma, né, determinada sociedade entende por justo. Então, isso é um direito, tá? E aí eu pergunto também se no passado todas as pessoas elas eram tratadas com igualdade. E a resposta vocês já sabem, né, gente? Vamos comparar a atualidade. Na atualidade ainda existe, né, a questão da desigualdade. Nem todas as pessoas elas são tratadas como merecem, como devem ser, né? E nem todas as pessoas elas são tratadas iguais. Então, não, a resposta é não, né? A desigualdade era bem maior, né, do que nós vemos, do que nós temos hoje. E aí pergunta também, as crianças também tinham direitos? Quanto a isso, as crianças no papel podiam até ter esse direito, mas se de fato esses direitos eram respeitados, também não, né? As crianças, os pais decidiam e a sociedade não se intrometia, né? Se a criança ia para a escola, né? Se a criança ela era assistida, então não tinha isso, né? Hoje em dia não, hoje em dia se uma criança ela não vai à escola, a gente pode denunciar, né? Esse pai ele vai responder, né, frente à justiça, né, brasileira, acerca dessa criança que não tá sendo assistida, que não tem os seus direitos respeitados, né, isso. E do mesmo modo as mulheres, né, as mulheres elas não tinham acesso aos mesmos direitos que os homens. As mulheres, por exemplo, elas não podiam votar. E os homens não, os homens eles votavam, então isso foi algo conquistado. E hoje também ainda existem ainda existem alguns direitos a serem conquistados, porque ainda existe desigualdade com relação a gênero, né? Infelizmente, tá certo? E aí lá na página 2 eu perguntei qual é o nome do documento citado no texto, né? Tem um textozinho aqui, né, de um poema de Ruth Rocha. Então é citado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí ele pede também, cite alguns direitos que todos os seres humanos têm, né? Tem direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à alimentação, direito à proteção, enfim. Se a gente for ler essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai descobrir tantos direitos, né? E que um pouquinho só dele aqui na realidade é posto em prática, né? Então, conhecer os nossos direitos e exigir que eles sejam respeitados, que eles sejam feitos. Gente, a gente tem que correr atrás, né? Sair da alienação, né? Bom, então vamos seguir, vamos para a aula de hoje, tá? E aí eu quero fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês imaginam que ocorreria em um jogo caso não existisse regra, né, para se jogar determinado jogo, né? Vocês já imaginaram como é que seria isso? Como é que se daria esse jogo? Seria uma bagunça sem fim, né? E uma outra perguntinha que eu quero fazer para vocês o que normalmente acontece quando alguém trapaceia? Quando alguém trapaceia, gente, uma confusão, né? Briga pode sair daí, né? Então é uma confusão, não tem como organizar um jogo, né, sem regra, né? Não tem. Eu acho que geraria muita bagunça, muita confusão, ia ser uma zoada, né? E esse jogo não iria sair. Então, gente, para que um jogo ele aconteça, ele precisa de regras, né? Na nossa sala de aula, né? E aqui no livro também, nos livros, quando tem alguma atividade que é um jogo educativo, por exemplo. Então, tem as regras, né, para serem seguidas para que dê certo, né? Isso. Então,
um jogo sem regra provavelmente se tornaria inviável, né? Os participantes, eles devem respeitar as normas para que todos estejam em condição de igualdade. Olha, gente, ele diz todos, né, devem respeitar as normas para que todos os participantes tenham condição de igualdade em uma atividade. Então, de forma analógica também, há regras para o exercício da cidadania. Então, essas regras, que são as normas, que são as leis, elas precisam ser o quê? Respeitados. Eu preciso conhecer, eu preciso respeitar, eu preciso exercer esse meu papel de cidadã, né, isso, para que a minha sociedade, para que tudo na minha sociedade vá bem, para que haja ordem e para que haja progresso, né, na minha sociedade. Contudo, se em jogos o objetivo quase sempre é ganhar, né, na vida em comunidade o objetivo é possibilitar uma vida com dignidade, em que todos os envolvidos, né, os indivíduos, eles têm seus direitos respeitados, mas também têm que cumprir os seus deveres, tá certo? Então, meus amores, além dos direitos e dos deveres que nós já falamos aqui, que vocês já relataram aí nas atividades que já foram feitas, né? Que outros direitos, que outros deveres brasileiros vocês conhecem ou nós conhecemos, né? Existem outros direitos e outros deveres bem simples, como por exemplo, não jogar lixo no chão, né, que a gente trabalha isso em sala de aula sempre. Respeitar o meio ambiente, né, também é um assunto que a gente fala sempre na nossa sala de aula. Respeitar opiniões diferentes, saber ouvir, né, o outro, atravessar sempre na faixa de pedestre, não usar a agressão física, não usar a agressão verbal, usar o cinto de segurança, né, entre outros. Então, esses são alguns São alguns dos nossos deveres enquanto cidadão. Coisas bem simples, mas que muitas pessoas e muitas das vezes ainda não são executados, não são feitos. É isso, então vamos praticar os nossos deveres para que a gente possa também buscar e exigir os nossos direitos, ok? Então é isso, meus amores. Para hoje, nós ficamos com essa correção, tá certo? E com esse complemento. E como atividade para casa, vocês lerão apenas, né, para aprofundar mais acerca desse assunto, a página 3 do livro de História, ok? Beijão e amanhã tem mais aula de História. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.